Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo e hoje eu estou com a Thaís e com o doutor Fábio Boni aqui no Direto aos Fatos. Ele é advogado especialista na área civil da Lopes e Castelo Sociedade de Advogados. Doutor, muito obrigada por aceitar falar conosco. Bom dia a todos, bom dia Camila, bom dia Thaís. Eu agradeço a oportunidade e espero estar ajudando, né, a sanar eventuais dúvidas sobre essa crise que tem assolado o país e o mundo. Bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com Direto aos Fatos. Eu andei lendo um artigo sobre a questão dos juros bancários, né? E eu gostaria de saber o seguinte: num primeiro momento de crise, num primeiro momento de pandemia, o Banco Central injetou um dinheiro, né, para que fosse repassado para os bancos. Eu queria saber como é que isso é feito, como é que o Banco Central passa dinheiro para os bancos e se há prazo para banco pagar, como é que isso é feito? Em 23 de março, né, o Banco Central anunciou uma injeção de mais de R$1 trilhão no mercado financeiro, através dos bancos, com o objetivo de garantir que as instituições financeiras tenham recursos para atender as demandas de mercado. Né? A saída para a crise ocasionada pelo coronavírus, crise essa agravada pela imposição do regime de quarentena pelo governo, pelo Estado e pelos municípios, garantir que as empresas tenham dinheiro em caixa para honrar os compromissos, as dívidas com fornecedores, trabalhadores e até aluguel, recebendo recurso através de empréstimo, contrato de capital de giro, empréstimo, enfim, o serviço que o banco oferece, até pela proximidade que o banco tem com as pessoas, o governo se utiliza do banco para repassar esse dinheiro, né? Então, o papel do banco seria primordialmente receber o dinheiro do governo e repassar juros baixos para os consumidores, para as empresas e para quem necessite do dinheiro para fazer caixa e conseguir honrar com os compromissos. Doutor, o governo está injetando dinheiro nos bancos, isso é claro, tanto que injetou quase 2 trilhões, porém os juros que está chegando para o consumidor final, os clientes, não é o mesmo. Então, o juros está alto, tanto que ontem teve um comentário aqui no canal de uma mulher que pegou 4 mil e vai ter que pagar 8. Durante essa crise, não seria justo os bancos estarem diminuindo juros, já que o governo está injetando dinheiro com juros baixíssimos? Na verdade, não é nenhuma questão de justiça, né? É um dever do banco, pelo motivo de estar recebendo dinheiro do governo, para tentar salvar as empresas e as pessoas dessa crise, repassar esse dinheiro com juros baixos, né? Tem um caso aqui também no escritório, eu não posso falar o nome do cliente, né, por ética, mas num contrato de capital de giro que no ano passado o nosso cliente acabou fazendo com um banco privado, a taxa de juros anual para esse contrato era de 3,75%, que é a taxa Selic. E veio a calhar que esse contrato se encerrou anteontem, né, na segunda-feira, no dia 30, e o banco, nesse momento de crise, acabou propondo um aditamento a esse contrato, né, para continuar fornecendo esse capital de giro, só que com juros muito mais elevados, né, que antes da crise era 3,75%, agora, durante a crise, o banco colocou os juros em torno de 8,75% ao ano para uma empresa, né, que deveria pelo menos manter os juros anteriores, né, 3,75%. Agora, mais ainda, recebendo dinheiro do governo, que está tentando salvar a economia de alguma forma, né? Na verdade, os bancos estão se aproveitando da crise para reafirmar sua hegemonia na economia e, em razão disso, pode acabar agravando a crise que está sendo instalada pelo país. Doutor, não só empresas, mas as pessoas físicas que precisam pegar algum dinheiro, mesmo que não seja para pagar o capital, seja para sua sobrevivência. Quando ela percebe que está pagando muito em juros, ela precisa judicializar isso, ela consegue judicializar isso, ela precisa tirar dinheiro ainda maior,
dinheiro maior do bolso e consiga contatar a escricia? Ou existe algum tipo de serviço de advogados que ajudam as pessoas? Quando a gente está falando de banco, a gente está falando de contrato que dificilmente você vai conseguir modificar alguma cláusula, dificilmente você vai conseguir modificar a taxa de juros, vem lá já pré-aprovado, tantos por cento ao mês, ao ano. Então, extrajudicialmente é muito difícil o consumidor conseguir mudar essa. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso, a não ser pela via judicial, né? Então, respaldo da lei a gente tem, né? Agora, cabe a gente avaliar caso a caso qual o percentual de juros que está sendo cobrado e se esse juros está sendo abusivo. Então, a gente tem respaldo jurídico e podemos análise individualmente, podemos ingressar eventualmente com ações com o intuito de reequilibrar essa relação entre banco e cliente. Doutor, muitos de nós usamos os cartões de crédito e alguns pagam aquele obrigatório, né, o mínimo. Em vez de pagar a fatura cheia, paga o mínimo. Como é que vai ficar agora essa questão dos juros? Porque muitas pessoas não vão conseguir pagar nem o mínimo do cartão. Como é que vai ficar agora a questão de juros? Tem alguma forma de recorrer judicialmente para que diminua os juros da parcela? Claro, os juros no pagamento mínimo é absurdo, é um juros cobrado assim que se a pessoa está em crise, ela vai ficar mais em crise ainda, né? E dentro do direito civil a gente tem a chamada teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva, né? O cartão de crédito é um contrato de execução continuada, né? Que pode ser revisto judicialmente caso se torne excessivamente onerosa a uma das partes, como no presente caso, por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, né? Que é o caso da corona, é o caso da decretação da calamidade pública. Então, se enquadraria nessa questão do direito civil. Então, judicialmente falando, extrajudicialmente eu acredito que seja bem difícil conseguir rever esse contrato, mas judicialmente, em tese, é possível que faça essa revisão contratual em função dos acontecimentos atuais, né? Então, tudo que eu digo aqui é com um amparo na lei, né? Agora, para você conseguir fazer com que o banco reveja essas cláusulas, reveja os juros, que reveja a forma como eles estão lidando com a crise, acredito que a única saída seja judicial, porque extrajudicial o banco ele já vem com tudo pré-fixado. Então, eles não, acredito que extrajudicialmente não seria possível, só judicialmente. Então, se a taxa Selic está baixa, e aí me desculpa se eu estou sendo leiga ou ignorante, ela está por volta dos 4, um pouco menos. 3,75, né? As taxas... bom, 3, menos de 4. As taxas cobradas pelo cheque especial são quase 8, de 6 a 8, não pode ultrapassar 8, né? E por ano vai 151% de juros na questão do cheque especial. Existe alguma forma de o governo conseguir que os bancos baixem essas taxas agora, nesses momentos de pandemia? O Banco Central ele tem adotado medidas, né, para injetando dinheiro no banco, nas instituições financeiras, para que elas, a juros baixos, repasse esse dinheiro aos consumidores. A questão do cheque especial, não acredito que não chegou a ser discutido pelo Banco Central, mas possivelmente, vindo uma regulação da autarquia, que é o Banco Central, seria uma saída para esse problema, né? Os economistas dizem que a gente, dentro de um rol de serviços que o banco nos oferece, a gente tem que avaliar aquilo que é melhor, né? Entre pagar um juros alto no cheque especial e pagar um juros menor no empréstimo, é sempre preferível que a pessoa opte
pelo empréstimo, né? Então as pessoas precisam estar atentas ao contrato e optar sempre pelo contrato que seja mais favorável, que tenha menor incidência de juros, que não afunde mais a própria economia da pessoa, entendeu? Doutor, parcelamento de dívida. As pessoas, elas, mês passado fez um acordo com o banco e parcelou ali sua dívida com cartão de crédito, a dívida era de 2.000, fechou com o banco em 4, sem saber da crise que entra agora, sem saber da quarentena. Entrou a quarentena, a pessoa não tem mais como pagar. Existe alguma forma, judicialmente falando, de parar essa obrigação de pagar, voltar a pagar somente quando ela tiver dinheiro, sem correr os juros, como estão fazendo com os aluguéis? Pode ficar até 7 meses sem pagar, sem pagar os juros depois, fazer o parcelamento do parcelamento. Existe essa possibilidade? Diante da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, seria possível, em tese, a gente discutir essa questão judicialmente, porque é um fato extraordinário e imprevisível, né? Na verdade, quem ia prever que um vírus fosse colocar o mundo em recessão, a economia em recessão? Então, judicialmente, em tese, a gente tem suporte do direito, né, para questionar judicialmente essas questões de contratos que acabam se tornando onerosos por fatos supervenientes imprevisíveis. Então, com certeza, existe a possibilidade, sim. Mas claro que é sempre aconselhável tentar, antes de um processo judicial, discutir com os bancos para ver se consegue encaixar esse empréstimo dentro daquilo que o governo está prometendo repassar para as pessoas, né, as pessoas e as empresas, para tentar salvar a economia. Então, é sempre interessante tentar consultar o banco sobre um refinanciamento com taxa de juros menor, né, que já que foi isso que está sendo veiculado nas mídias pelo banco, que é repassar, na verdade é postergar o pagamento das parcelas em 60 dias, eximir de multa e também não cobrar mais juros sobre o valor que não está sendo pago, para ver se realmente isso está acontecendo, se o banco vai realmente dispor dessa linha de crédito para tentar salvar os contratos anteriores à crise. Se mesmo as pessoas que precisam entrar em contato com os bancos para pegar algum financiamento, para pedir algum empréstimo, se elas vão... É uma medida desesperada. Existem medidas judiciais que podem garantir que o contrato entre pessoas ou empresas e bancos seja equilibrado? Em tese, é possível sim, tem respaldo jurídico para você pedir a revisão dessas cláusulas quando ficar demonstrado que o banco está utilizando juros desproporcionais no momento de crise e diante de uma demanda judicial, a gente consegue equilibrar essa relação contratual. No exemplo que eu dei do cliente que fez um contrato de empréstimo de capital de giro, antes da crise ele tinha uma taxa de juros de 3,75 ao ano. E esse contrato ele foi finalizado agora, dia 30 de março, e o banco propôs um aditamento para renovar o contrato com juros de mais de 8%. Quer dizer, nesse caso a gente consegue demonstrar judicialmente que o banco está fazendo um papel que não é esse que se espera dele, entendeu? Porque o banco, na verdade, deveria estar socorrendo a empresa, socorrendo as pessoas, e ele está se utilizando do poder econômico que tem para impor um juros maior que o anterior. Então, judicialmente, se a gente conseguir comprovar isso, no caso do cliente do escritório, a gente consegue comprovar porque a gente tem os dois contratos, a proposta de aditamento e o contrato firmado no ano passado, então é extremamente viável acionar o banco judicialmente para que sejam mantidos os juros anteriores ao período da crise. Até porque o banco está recebendo dinheiro do governo e um dos papéis do banco é tentar salvar a economia
emprestando dinheiro, garantindo caixa para as empresas e adiando, né, até porque fizeram propaganda que iria adiar por 60 dias o pagamento das parcelas de empréstimo sem a cobrança de juros e sem a cobrança de multa. Então, na verdade, eles têm que honrar com isso, eles têm que haver comunicação entre os gerentes para que isso se dê na exata medida que foi proposto na mídia, né, nos comerciais, nos noticiários, enfim. Falando agora sobre os aposentados. Muitos aposentados pegam empréstimos dentro da sua aposentadoria, aqueles empréstimos consignados. Também muitos desses aposentados são a única fonte de renda da família, uma renda majoritária. Tem a filha que é manicure, o filho que é ajudante de pedreiro, e essa renda complementa a renda da família toda. No atual momento, nem a manicure, nem o ajudante de pedreiro estão trabalhando, ficando a cargo somente do aposentado. Existe alguma forma desse parcelamento ser bloqueado, o aposentado volta a receber na sua entregabilidade e após a crise voltar a se parcelar sem cobrar desse aposentado os juros ou a soma das parcelas? O que o banco se propôs é postergar, né, o adimplemento desses contratos, inclusive os consignados em folha de pagamento, para que as pessoas ganhem fôlego para suportar essa crise, né? Dentro de uma família, se tem 4 pessoas e apenas uma está recebendo, seria interessante que os bancos cumprissem com essa promessa de postergar por 60 dias sem a cobrança de multas, sem a cobrança de juros também para os empréstimos consignados, com certeza. Falando sobre a fala do Paulo Guedes ontem, com a questão dos financiamentos, com a questão do dinheiro a ser liberado para os informais, você acredita que vai precisar de medidas judiciais, que o Congresso vai precisar ser, como é que se diz, provocado por uma PEC? Primeiro que o judiciário não pode intervir diretamente, né, numa proposta de emenda. Como a gente já havia conversado, a proposta de emenda à Constituição partiria do presidente da República e seria votado pelo Congresso Nacional. Enquanto isso não for decidido, isso não for votado e aprovado, judicialmente é inviável a gente propor qualquer medida judicial com base num projeto de lei. Então, existe a necessidade do projeto ser aprovado pelo Congresso, inicialmente. Doutor, a minha última pergunta. Essa PEC do governo aí, esse subsídio do governo para informais e formais de R$600 e para as famílias com filhos R$1.200, mães solteiras R$1.200. Diversas pessoas, a maioria da população se encaixa nesse quadro, mas nem todos vão receber isso. Você tem que estar cadastrado no cadastro único, no SUS, enfim, sim. Existem algumas burocracias por trás. A pessoa que nunca precisou desse subsídio e hoje precisa, qual a forma, juridicamente falando, dela conseguir um cadastro emergencial e pegar esse subsídio? Judicialmente, caso administrativamente a pessoa não consiga e ela preencha todos os requisitos, entendo que seja viável pedir judicialmente, mas assim, acho que o público-alvo do governo é cerca de 30 milhões de pessoas. Tem muita gente que está fora desse patamar, né, não preenche os requisitos, porque são muitos requisitos, então boa parte das pessoas não vão conseguir. Então, se elas preenchem os requisitos, não há motivos para o governo negar o subsídio. Agora, se ela preenche os requisitos e o governo nega, existe com certeza um amparo judicial para a gente tentar, através de uma medida liminar, conseguir que aquela pessoa seja incluída nesse programa. Para a gente terminar, então, o governo não está sabendo de onde vai tirar o dinheiro para pagar todas as medidas emergenciais
por enquanto. Você disse que judicialmente o governo não pode ser provocado porque não tem como intervir. Você acredita que as pessoas vão conseguir se manter ou você acha que é hora de voltar ao trabalho? Eu aqui, essa semana eu fiz home, né? Semana passada eu vim inteiro praticamente sozinho. Acredito que o Brasil não suporte muito tempo com as atividades paralisadas e também o governo não tenha subsídios para todo mundo, né? Diferente do governo americano que garantiu a todos, né? Um valor razoável para se manterem durante o período de quarentena. Acredito que no Brasil, se essa semana, no fim dessa semana, se não voltarem, o estrago na economia, o colapso na economia seja enorme a ponto de voltar a uma recessão econômica antes do período em que o Bolsonaro assumiu, né? Então, o Brasil, na minha opinião, não teria condições de continuar. Muitas empresas estão paradas, elas não têm dinheiro em caixa e o único modo de sobreviver seria com empréstimo, com o subsídio do governo através dos bancos. Então, a gente vai precisar sopesar isso, né? Entre a crise da saúde e a crise econômica, ver qual que vai afetar mais. Acredito que o Brasil não suporte tanto tempo assim. Doutor, aquela era a minha última pergunta, mas me baseando na pergunta da Thaís, me veio aqui uma dúvida. Eu estou em São Paulo, o João Dória, o governador João Dória, desgovernador, colocou aí a quarentena, querendo ou não, é sim obrigatória, porque os comércios não estão abrindo. A prefeitura, anteontem, fez um canal de denúncia para as pessoas denunciarem os comerciantes que estão trabalhando, os pequenos comércios que estão trabalhando. E o João Dória, anteontem, me dá uma declaração do tipo, talvez em agosto todo mundo volte e isso se estabilize. Quer dizer, ele pretende deixar todo mundo trancado até agosto, como é que vai funcionar, não sei. E eu não sou empresário, mas me colocando na qualidade de um pequeno empresário, no lugar dele. Quero abrir minha pequena empresa, o meu pequeno comércio de bairro. Existe alguma forma judicial de eu conseguir isso? Porque uma pessoa com uma pequena empresa ficar parada até meados de agosto é um absurdo, isso é surreal, é fora da realidade de qualquer pessoa. E as fábricas estão produzindo, né, tem as fábricas de alimentação, estão ali matando seus franguinhos, mandando para os mercados, estão colhendo, só que o comércio está fechado, não dá para vender esse produto. Existe alguma forma judicial de eu mostrar que a fábrica para a qual eu pego a minha matéria está produzindo, está trabalhando e, portanto, eu preciso vender esse material? Acredito que o governo tenha decretado estado de quarentena e que não seja possível judicialmente questionar essa medida do governo, até pela separação dos poderes, judiciário e o governo em si, a administração pública. Então, judicialmente, caso você não se enquadre naquelas atividades essenciais, não seria possível você obter judicialmente uma medida para resguardar o funcionamento do seu estabelecimento. As pessoas têm que aguardar esse prazo de 15 dias e ficarem atentas às declarações do governo, né, das prefeituras e do governo estadual, para que possam retomar as atividades com segurança, sem imposição de multa, sem a cassação do alvará, enfim, todas as medidas que o Dória disse que faria caso encontrasse algum comércio aberto e que não fosse essencial. Bom, então tá, Fábio, eu acho que a gente pode guardar o resto dos nossos assuntos para uma próxima conversa. Claro. E quero que você sempre entre em contato também, porque é um prazer te receber aqui no Direto aos Fatos. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima. Agradeço a participação, Thaís, Camila, aos que nos assistem, e caso tenha alguma dúvida, sintam-se à vontade para questionar a gente, seja por qual meio for, telefone, WhatsApp, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês na caixa de informação o e-mail do
social e aí vocês entrem em contato com ele. Qualquer dúvida, ou deixa aqui para a gente nos comentários, que a gente copia, cola e envia para ele. Assim que ele mandar a resposta, a gente cola para vocês também. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até mais. Obrigado.